E aí pessoal, tudo bem? Vamos então para a etapa 4. Vamos escolher as substâncias, as ervas medicinais para o seu tratamento para emagrecer. Vamos lá? Finalmente a gente chegou na seleção de substâncias. Como eu combinei com você lá atrás, lá no objetivo do curso, eu falei que esse curso ele estava muito mais ligado não só às substâncias, tá? Tem muitas substâncias, é só você olhar o e-book, veja os vídeos sobre substâncias, mas é muito sobre autoconhecimento, é sobre você olhar para dentro e ver as razões pelas quais você engorda, e o objetivo foi cumprido. Agora a gente tem que, na verdade, selecionar as substâncias, começar a usar e ver o resultado, certo? Beleza, chegamos lá então. Como você vai selecionar essas substâncias? Bom, você já se conhece, você já escolheu as categorias principais, você já tem uma categoria primária e você tem as categorias secundárias. Olha só, veja comigo. Você tem uma categoria primária, tudo bem? Você tem duas categorias secundárias, uma ou duas categorias secundárias, certo? E você tem as categorias complementares. Então, olha só. Se você utilizar uma categoria primária, você pode ter até duas secundárias, e você tem três categorias complementares, então é uma categoria principal, duas secundárias e três categorias complementares, totalizando 6 categorias no máximo que você vai escolher nesse momento, certo? O ideal são até 3 substâncias da categoria principal. Então vai lá, escreve. Categoria principal. Qual é a categoria principal que você escolheu? Acelera o metabolismo? Diuréticas? Inibidoras de apetite? Desintoxicantes? Qual? Escreve aí. Escreveu? Vai lá no e-book. Veja quais são as ervas de cada categoria. Vai lá. E veja no resumo de monografias e veja nos vídeos o que eu falo sobre elas, sobre cada uma dessas substâncias. E aí eu quero que você escolha 3 substâncias da categoria principal. Pessoal, é um exercício. É evidente que você pode escolher mais do que 3 substâncias, mas 3 substâncias acabam sendo mais seguras, tá bom? Quanto menor é a quantidade de substância, mais segura é a formulação. Se tem muita coisa, amanhã, vamos supor que você fez aí uma fórmula com 20 substâncias. E aí eu não quero que você fique tomando isso para sempre, não é isso? Eu quero que você comece a reduzir. Na hora que a gente vai reduzir as ervas, qual que você sabe que está dando mais certo? Não sabe? São tantas substâncias, né? Fica confuso. Se for assim, pega todas as substâncias, as 40 e tantas aí que eu coloquei para você, pega um pouquinho de cada, o que você acha? Vai um chá de 40 ervas. Não faz isso, não vai dar certo. Você está entendendo? Quanto mais o tratamento for individualizado para você, é que nem um alvo que a gente mira e acerta lá na bolinha vermelha, bem na mosca, né? Não adianta acertar em todo o resto. Eu quero acertar na mosca. A gente quer fazer um tratamento especial e exclusivo para você, que tenha o máximo de resultado para você. Quanto menos substâncias, mais a gente vai saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Isso nos ajuda a trocar a erva, nos ajuda a melhorar a dosagem, nos ajuda a trocar o princípio, a forma de tratamento, o método de tratamento, certo? Combinado? Então vai lá. Categoria principal. A minha categoria principal acelera o metabolismo, desintoxicantes, não importa. Vai lá no e-book, olha todas quais são essas substâncias, né, da categoria, você olha lá na monografia, assista os vídeos e seleciona umas 3 substâncias, tá bom? Se for um pouco mais, tudo bem, mas você me entendeu, quanto menos melhor. 3 substâncias. Já foi? Próxima etapa. Vamos lá. Agora vamos para as categorias secundárias. Se você tem predominância de um elemento só, você só tem uma categoria secundária. Se você tem predominância de 2 elementos, você tem 2 categorias secundárias. Independente disso, na segunda etapa, a hora que eu peço para você reavaliar
as categorias, você pode até ter escolhido uma categoria secundária, né? Então, olha, eu tenho predominância só de fogo, né? Então eu preciso de desintoxicante e inibe o apetite. Mas você sabe que eu acredito que, vamos supor, tenho muita retenção de líquido? Acredito que eu tenho que usar alguma substância diurética. Ótimo, perfeito. Vamos lá, vamos usar essa substância diurética. Então, assim, é isso que eu quero que você faça, né? Eu quero que você pegue, então, a categoria secundária, ou as categorias secundárias que você escolheu, uma ou duas, não mais do que isso, e também faça a mesma coisa que você fez com a categoria primária. Selecione de 1 até 3 substâncias. A categoria primária, a principal, é aquela que determina a ação da fórmula, tudo bem? Então, ela é a mais importante. Então, você tem que ter pelo menos umas 3 substâncias dessa categoria, por favor. Combinado? As categorias secundárias, elas servem de ministro da fórmula. Se a categoria principal é o imperador, a categoria secundária são os ministros. São aquelas substâncias que vão auxiliar a ação do imperador. Então, você não pode ter substâncias com uma dose muito elevada, ou até muitas substâncias que são ministros. É bom que você tenha a categoria principal com os imperadores muito bem definidos e alguns ministros ali para dar o apoio, para dar o suporte, certo? E agora, vamos para a terceira etapa de seleção de substâncias, que é a seleção das substâncias complementares. Você acha que precisa de alguma substância sedativa? Depois de tudo que eu falei, você acha que você precisa de alguma substância laxativa? Ou alguma substância que ajuda a reduzir gordura? O que você acha? Pensa só. Se você precisa, faça o mesmo exercício, faça a mesma coisa. Vai lá no e-book, olha quais são as substâncias laxativas, pá! Escolheu, ouve aqui nos vídeos, leia no e-book e seleciona essas substâncias que mais têm a ver com você. Uma vez que você tenha selecionado as substâncias complementares, eu também acredito que você não deve escolher mais do que 3 substâncias de cada categoria, tá bom? Se você fez tudo certinho, você deve ter aproximadamente umas 15 substâncias. 3 da categoria principal, 3 de uma categoria secundária, mais algumas complementares ou mais uma categoria secundária. Você deve ter entre 2 substâncias até 15. O ideal é aproximadamente 9 substâncias, tá bom? Aproximadamente 9 substâncias, um pouco mais, um pouco menos, entre 9 a 12 substâncias, tá? Acho que aí tá um número interessante. Acho que aí é um número legal para você pensar em fazer uso. Lembrando que haverão diferentes formas farmacêuticas, existem substâncias que não tem como fazer em chá, tem substâncias que não tem como fazer em cápsula, então tem substâncias que só são em infusão, tem substâncias que só são em forma de cápsulas, então você vai ter que usar diferentes formas farmacêuticas. Nesse momento, eu quero que você faça o seguinte exercício. Comece a pensar como você vai tomar essas substâncias, tá? Não adianta também você ficar, eu não gosto de chá, eu não gosto de cápsula. De repente você só escolher uma substância que dá para tomar em cápsula, por exemplo, capsiate. Capsiate só dá para tomar em cápsula, não tem jeito. É o extrato concentrado de pimenta, não tem outra forma. Apesar de ser uma substância fitoterápica, é uma substância concentrada. Você não vai conseguir usar em forma de chá. Entende onde eu quero dizer? Entende onde eu quero chegar? Então, começa a pensar como você vai utilizar essas substâncias. Na próxima etapa, nós vamos falar mais sobre isso. Então, pessoal, sobre essa quarta etapa, eu quero que você selecione as substâncias. Eu quero que todas as substâncias que você vai usar estejam escritas. Escreva sobre elas. Né? Coloca assim, olha, eu escolhi 2 pontos. Categoria principal, acelera o metabolismo, canela, vírgula, gengibre, vírgula, faseolamina. Vamos para a próxima categoria. Eu vou decidir escolher a minha segunda categoria são diuréticos, por exemplo. Por quê?
porque eu tenho o elemento água muito forte predominante. Então, a primeira categoria são os de que acelera o metabolismo, a segunda categoria são os diuréticos. Então, eu vou selecionar lá, cavalinha, centelha, só duas tá bom. Terceira categoria, eu sinto também que eu sou meio voraz, gosto de comer muito, então eu vou selecionar aqui uma substância que me ajuda a inibir o apetite. Vou selecionar camomila, eu vou tomar um chá de camomila à noite, ou então vou tomar um chá de camomila antes das principais refeições, né, que pode me ajudar a cessar aí o desejo de comer doce e tudo mais. Como eu falei, eu vou falar mais sobre formas farmacêuticas no próximo vídeo, tá bom? Mas assim, eu já quero ir adiantando, na hora que você vai selecionando substâncias, vai pensando em como você vai usar. Bom, e para fechar, eu vou usar uma substância laxativa, uma substância sedativa, vou usar a valeriana para dormir melhor, e vou usar uma substância laxativa, eu vou usar, por exemplo, a cáscara sagrada, que ela é um pouco mais fraca do que o sene, mas é mais forte do que a carqueja. Então, esta é a minha combinação. Então ficou gengibre, canela, faseolamina, depois os diuréticos, cavalinha, centelha asiática, o inibidor de apetite eu escolhi a camomila, laxativo escolhi a cáscara sagrada e a sedativa valeriana. Ótimo, excelente combinação. É assim que a gente começa, entendeu? É assim que a gente começa qualquer tratamento e aí nós vamos reavaliando. Vamos trocar a forma farmacêutica. A forma farmacêutica é a apresentação, né, de como a gente está tomando. Vamos alterar a dosagem, vamos alterar a substância, certo? Mas eu acho que já deu para você entender um pouco como funciona. Não é verdade? Bom, acho que deu para você entender um pouquinho como as coisas funcionam nessa etapa, né? Agora eu quero que você saia daqui já com as substâncias escolhidas, combinado? Volta para o próximo vídeo com as substâncias já em mãos, com as substâncias já escolhidas. Não precisa comprar nada ainda não, eu quero só que você tenha escrito quais são as substâncias que você vai utilizar para o seu processo de emagrecimento. Combinado? Vamos para a próxima etapa então? Se você já escolheu as substâncias, vá para a próxima etapa. Se não escolheu, vai lá, vai no e-book, olha quais são as categorias principais que você escolheu, as secundárias que você escolheu, seleciona as substâncias, escreva no papel, volta aqui e a gente continua. Combinado? Um abraço, até a próxima!